Fala pessoal, meu nome é Raul Almeida e sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso de Introdução ao Java, tá? E nessa aula a gente já vai expandir os conceitos que a gente viu na primeira aula e a gente vai falar de um cara muito importante, que é classes e objetos, tá? Então vamos entender por que eles são tão importantes. O Java ele é conhecido por uma coisa chamada POO, ou então Programação Orientada a Objetos, que é um tópico bem avançado que a gente vai entrar em outra sessão de módulos, né, que a gente vai fazer aí ao longo depois que a gente terminar esse curso básico, tá? Mas é essencial para você fazer porque você tem que entender como que ele funciona, né? Porque a gente vai programar nele, certo? Então, a classe de objetos eles têm a seguinte relação: a classe ela é uma descrição detalhada do que o objeto pode ser. Então, a classe ela é como se ela fosse o conceito do que vai ser o objeto. E aí eu coloquei um exemplozinho legal aqui para a gente entender, que é o exemplo da classe carro aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas aqui eu coloquei a classe carro. Vamos pensar no seguinte: a gente sabe muito bem o que é um carro, não é isso? Carro tem quatro rodas, um carro tem um banco do motorista, um banco do passageiro. Então, sabendo disso, a gente já sabe, a gente tem a classe carro. Então ele tem essas características, ele tem essas funções, né? Ou melhor, ele tem esses atributos e ele tem esses métodos, né? Então, por exemplo, quais seriam os atributos do carro, né? Que seriam tipo variáveis, vamos pensar assim. Seria a velocidade máxima dele, né? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, a velocidade máxima dele, né? Poderia ser a quantidade de gasolina que ele tem, né? Então a quantidade de combustível, né? Então tudo isso poderia ser uma das dos atributos, né? Ou características, né? Podemos chamar assim. Mas vamos adotar principalmente os termos que são utilizados na linguagem. Então a classe ela é dividida principalmente em atributos e métodos, tá? Então é algo assim, ó, que vocês vão ver. Tá? Aqui são os atributos, né? Que é um diagrama de classe que a gente chama isso aqui. Isso aqui é outra coisa, mas é só para a gente entender, tá? Atributos e métodos, né? Ficou um negócio meio assim, mas dá para entender, tá? E aí pronto, né? Aí vamos pensar. Vocês acham que, por exemplo, o objeto, né? O objeto ele vai ser referente à classe. Então a classe determina o que o objeto pode ser. Então vocês acham que uma CG 160 fan, vocês acham que isso aqui se qualifica como um carro? Não, né? Ela tem dois pneus, né? Ela tem um guidão, né? Um carro não tem um guidão. Então vocês acham que isso se qualifica como um carro? É claro que não, tá? Então isso aqui não é objeto dessa classe. Mas o que poderia ser então, Raul, o objeto dessa classe? Vocês acham que uma BMW X4, né? Botei aqui um modelo qualquer, ou uma BMW X6 seria um carro? Seria objeto da classe carro? Sim. Então é. Então isso aqui se qualifica já como objeto da classe. Não tem nem discussão. Um Porsche 911 também é um objeto da classe carro? Claro que é. Um Audi R8 também? Tem. Por que é objeto da classe? Porque ele atende ao que a classe diz. A classe não diz que o carro ele tem que ter quatro rodas, o carro tem que ter motor, o carro tem que ter direção, cadeira de passageiro, né, o assento de motorista, passageiro. Então pronto, está dentro da questão da classe. Então a classe ela é como se fosse o conceito daquilo ali. Ela é a descrição detalhada do que o objeto pode ser. E o objeto é uma instância da classe, tá? Ou seja, ele é definido pela classe. Tá? Aqui tem um diagrama explicando melhor, né? A classe é uma coleção de objetos similares, o objeto é a instância de uma classe, a classe é conceitual e o objeto ele é real. Enfim, tem tudo isso aqui, tá? Mas eu acho que deu para entender perfeitamente como funciona classes e objetos. Show de bola? Beleza, vamos agora relembrar um conceito da aula 1, que são os algoritmos, tá? Eu vou apresentar ele de uma forma mais avançada para a gente entender como que a gente pode melhorar a nossa solução de problemas com código e como que a gente pode se planejar para fazer o código, né? Tudo na vida tem planejamento e não seria diferente no código, tá? Então vamos pensar no seguinte: você vai trocar uma lâmpada, né? O mesmo exemplo da aula 1. Então você poderia fazer isso de duas formas. Você poderia representar isso de duas formas. Você pode representar isso pelo fluxograma, que é uma coisa mais visual, ele é uma coisa mais simples, né? Que tem esse aqui da nota fiscal, por exemplo, ó, início, né? Então aqui é o início do algoritmo,
onde tem uma ação aqui que é receber nota fiscal do fornecedor. As informações estão corretas? Não. Então ele vai solicitar remissão, entendeu? E vai fazer esse processo de novo. Se as informações estiverem corretas dessa nota fiscal, ele vai realizar o pagamento e acabar o algoritmo. Mesma coisa do lâmpada. Então, primeira coisa seria verificar se a lâmpada está queimada. Se ela estiver, nós vamos comprar uma lâmpada nova, né? Então a gente compraria uma lâmpada nova, né? E enfim, nós iríamos pegar uma escada, iríamos subir, iríamos trocar a lâmpada, certo? E nós podemos representar isso pelo fluxograma, que é isso aqui que vocês acabaram de ver. A forma mais visual, é uma forma mais fácil de compreender para algumas pessoas. E tem um passo a passo detalhado, que é como eu falei aqui para vocês, né? Enfim, comprar a lâmpada, né? Como eu estou dizendo para vocês aqui, é uma descrição textual, né? É uma coisa que não é visual. Comprar lâmpada, pegar escada, né? Eu acho que deu para compreender, tá? Isso aqui vai ser muito aplicado durante tudo que vocês fizerem na programação. É por isso que eu estou pegando bem pesado nesse conceito de algoritmos, tá? Para a gente entender bem o que é isso. Fechou? Lembrando que algoritmos é uma sequência finita de passos, né, para resolver um determinado problema. Show de bola? Vamos agora falar, né, eu vou falar isso aqui em outro momento, tá, dos operadores, mas vamos mostrar aqui rapidinho, tá? Você também tem como fazer contas na programação, então a gente tem os operadores aritméticos, né? Aqui é o básico, certo? Aqui nós temos a adição, né? Se você somar um número com um número, ele vai dar um resultado 8, subtração da mesma forma, multiplicação também, e a divisão também, tá? Esse cara aqui embaixo, eu quero que a gente vai deixar para outra aula, quando a gente começar, né, a de fato compreender a estrutura lógica e prática do Java, tá? Nesse momento eu vou mostrar para vocês como que a gente vai iniciar, né, o que a gente vai precisar baixar para a gente começar a fazer o nosso primeiro projeto Java. Então é isso, volto com vocês no instante. Bom galera, voltamos aqui. Eu já estou no site do Docs WPLib. É aqui onde nós vamos instalar o que é de fato necessário para nós programarmos. Fechou? Eu vou botar o link na descrição desse vídeo para que vocês acessem, tá? Mas o nome é WPLib, tá? Essa é uma documentação oficial da robótica da FRC, onde vocês terão todos os recursos da área de controles e sistemas, os sistemas e controles disponíveis. Show de bola? Vamos lá, vamos baixar aqui, tá? Lembrando que esse WPDB que a gente vai baixar agora, ele é disponível para Windows, para Linux e para macOS. Show de bola? Então vocês vão vir aqui nessa parte e vocês vão baixar para o Windows, tá? E bom, vocês vão seguir o passo a passo, normal, vocês vão montar a imagem, só clicar com o botão direito e montar, e vai gerar um arquivo que vocês vão extrair, né, um zip. E aí vocês fazem como qualquer outro setup, vocês vão executar, vão clicar no Start, vão selecionar o Everything, tá? E aqui é importante, vocês têm que selecionar essa opção Everything, que significa baixar tudo, tá? Né, que ela vai instalar o VS Code, as extensões, as dependências, a WPDB e o JDK, que é o principal para a gente programar, que o JDK é o Java Development Kit, tá? Que ele serve para baixar, que ele serve para, na verdade, programar em Java. Show de bola? Então pronto, terminado tudo isso, né? Você baixa para esse usuário e você baixa para esse computador apenas, tá? É o que eu indico para vocês. Depois que você finalizar tudo isso, pronto, você vai estar pronto para começar a programar em Java. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como vai ser a visão geral do nosso projeto, como iniciar o nosso primeiro projeto. Então é isso, fique com a aula 3 e um grande abraço.